Eu não acompanho faturamento. Eu não vejo todo dia quanto está vendendo. Claro que eu tenho uma noção pela experiência, mas eu só olho o faturamento no final do mês. Você quer ver o gerente louco comigo quando eles me falam o faturamento? Nossa, já vendemos tanto, eu fico louco com isso. É proibido de me falar. Porque eu percebi que coisas que não me geram fé, eu tiro da minha agenda. Não aconselho ninguém fazer isso, tá? Isso é um sistema meu que eu tenho com Deus. E funciona. Porque você acompanhar no dia a dia ali, você que é empresário e você vê as contas, cara, pô, é um martírio isso daí. Fala pessoal, tudo bem? Pastor Danilo Moraes aqui para mais um JudaCast, esse podcast que foi criado com o intuito de fazer com que você tenha um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E no episódio de hoje nós temos aqui um convidado daqui da cidade de São João da Boa Vista, é nosso irmão em Cristo também. Ele é empresário e ele vai contar para a gente a relação dele pessoal com Jesus, como aconteceu e essa relação como ele usa na vida empresarial, né? Ok? Que muitos que estão assistindo são empresários ou pensam em empreender e têm os princípios cristãos, né? Então ele vai dar várias dicas aqui, vai contar várias experiências para a gente. Daniel, tudo bem, Daniel? Tudo certo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo aí, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que é corrido o dia a dia, mas prontamente, na hora que eu falei, vamos gravar, opa, marca o dia, tamo lá. Expressar Jesus é que nos move, né? Tudo tem que convergir para ele. Então, é sempre um prazer muito grande estar falando da palavra e das experiências com ele. Ah, que legal. Daniel, para a gente começar assim, como é que era a infância do Daniel? O Daniel já cresceu num berço cristão, não cresceu? Como é que foi esse desenvolvimento para ter esse relacionamento com Jesus, para depois a gente entrar nessa questão empresarial aí? Tenta fazer um resumo para a gente. Graças a Deus eu cresci sim num lar cristão. Na verdade, eu nasci em Taubaté, mas com 2 anos de idade viemos para São João. E já meu pai e minha mãe já veio no intuito de mudar de vida, né? Meu pai bebia muito lá em Taubaté, minha mãe deu vamos dizer assim, um checkmate nele. E aí eles voltaram para cá. Por que São João, no caso, assim? Os dois, meu pai nasceu aqui em Andrade. Ah, tá, já era da região aqui, é. Minha mãe era daqui de São João. E aí ele, quando ele estava, não lembro certo a idade, mas na adolescência dele, ele tinha um tio que trabalhava na Ford de Taubaté e levou meu pai para lá. E meu pai foi muito bem sucedido lá, graças a Deus, mas infelizmente ele tinha problema com bebida, é uma coisa que ele luta até hoje. E aí voltaram para cá nesse intuito e quando voltou para cá, eu já tinha 2 anos de idade e a gente começou a frequentar a Igreja Batista na época, né? Então, eu cresci dentro da igreja, vamos dizer assim. A minha infância, meus amigos, além do bairro, né, também eram da igreja. Sempre cresci numa comunidade cristã, vamos dizer assim. Mas a minha primeira experiência, assim, que eu me lembro com Deus foi no meu batismo. O dia que eu fui batizar, eu lembro que eu entrei assim nas águas, né, saí das águas e me veio aquela comoção e eu não conseguia parar de chorar. Não sabia que era aquilo. Quantos anos você tinha quando... Tinha 12 anos. Geralmente é a média da idade que... E comecei a chorar, eu não sabia. Eu lembro que o pastor estava falando, eu até ficava tentando me esconder porque eu estava envergonhado, mas ali foi meu primeiro, vamos dizer assim, meu primeiro toque com Jesus, meu primeiro... Me foge até a palavra, mas experiência. A experiência, isso. Minha primeira experiência com Cristo foi ali. E, cara, eu me apaixonei, apesar de ser jovem, né, criança, 12 anos, criança. Pré-adolescente aí, ou adolescente. Nossa, eu me apaixonei por Jesus e dediquei a minha vida literalmente à igreja. Então, nossa, todo culto de jovens que tinha eu ia, aí eu comecei a aprender violão, comecei a querer tocar, né? Depois na época a gente não era avivado, mas aí nesse meio tempo a igreja avivou, então fazíamos encontro com Deus, nossa, mexia com tudo. Né? É bem envolvido com a igreja, assim. Totalmente envolvido com a igreja. E aí levava todos os meus amigos, eu lembro que a gente tinha a célula e o pessoal da rua ali que a gente brincava de esconde-esconde, polícia ladrão, mais ou menos umas 16 pessoas. Descia tudo junto.
E era aquela festa, nossa, era incrível, incrível. Então, graças a Deus, né? Pela misericórdia de Deus, Deus me preservou desde pequeno, né? Entendi. Não sei, talvez se eu tivesse conhecido o mundo antes, talvez eu não estaria aqui hoje, mas Deus olhou para mim e falou assim, nossa, coitado, se meu filho não é tão fraquinho na fé, eu já vou ter que separar ele desde o começo, que senão ele não vai dar conta. Misericordioso. E aí você foi crescendo ali, dos 12, se tornando de maior, e você sempre com essa relação com Jesus. Sempre com relação com Jesus. Aí na adolescência a gente tem aquela revolta, né? Quero sair da igreja, tive vamos dizer assim, uma decepção amorosa, né? Queria namorar a menina, mas não deu certo e tal. Eu falei, vou pro mundo. Mas, cara, eu ia pro mundo, eu chegava lá, eu olhava pro lado, isso com 16, 17 anos. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, o que eu tô fazendo aqui? E meus colegas bebendo, eu não conseguia beber, não dava conta de beber, né? Os caras saindo com menina, e eu, cara, não é meu lugar aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. E fui voltando também, fui voltando para a igreja, graças a Deus também. Eu nunca usei droga, já bebi, claro, né? Mas assim, Deus me preservou muito. Tinha muita semente ali já, né? Sim, aí esse toque foi especial, sabe? Eu sabia que eu era filho, eu sabia que eu era separado, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. No entanto, que nesse vai e vem, eu estava tocando na igreja e assim que acabou o louvor, eu estava desmontando as minhas coisas. Você toca o quê? Desculpa, Bruno. Eu toco guitarra, toco violão, toco baixo, toco bateria, mas... Toca de tudo. Como você toca tudo? Tudo mal feito, sabe? Mas dá para fazer um pouco de cada, né? E aí, na hora que eu estava desmontando as coisas, o Espírito falou claramente no meu coração. Falou assim, o que você quer da sua vida? Eu falei, Deus, não sei. E ele começou a fazer no meu espírito tudo que ele tinha preparado para mim. Sabe, os planos dele, como que ele ia ser. Claro, né? Não foi aquela coisa assim que eu tinha claramente, né? Mas eu sentia no espírito ali tudo que ele estava me mostrando. Ele falou assim, eu tenho isso preparado para você. Eu tenho isso para fazer com a minha igreja. Se você quiser, eu vou te usar para fazer isso. Mas se você também não quiser, tá tudo bem. Eu vou passar para outro. Aí eu falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu tive que, vamos dizer assim, me desvincular do mundo, né? Porque eu tinha um grupo de amigos muito forte, que me apoiaram muito. Mas eles não queriam. Eu levei todos para a igreja, todos batizaram, fizeram encontro, mas não ficaram ainda na igreja. Eu fui um dos que permaneci. Mas aí Deus falou assim, então vem tudo, né? Eu falei, não, eu vou. Aí eu chamei eles, né? Eram 4 amigos. Eu chamei eles e disse assim, cara, eu amo vocês de paixão. Olhando em todos eles, né? Porque na hora que eu mais precisei, vocês me apoiaram. Então, o que vocês precisarem, fala comigo. Eu tô aqui, pode me ligar a hora que for, que eu vou. Né? Eu sou amigo, né? E tenho contato com eles até hoje. Foram meus padrinhos de casamento e tal. Mas falei, a partir de hoje, se vocês não quiserem, né, andar com a vida da igreja, eu vou respeitar. Mas a partir de hoje eu vou andar. Sim. Se posicionou. Me posicionei. E, graças a Deus, depois disso, eu nunca mais, vamos dizer assim, me desviei ou caí da fé, né? Permaneço firme, graças a Deus, até hoje. Pela misericórdia dele, claro. E é interessante essa história, porque a gente tem um contato com bastante pessoas assim, e a gente vê que aquelas pessoas que nascem no Senhor ali, praticamente, a vida que nem... Eu não nasci, mas minhas filhas estão tendo a oportunidade de crescer na igreja. E geralmente o jovem, como ele cresce na igreja, o mundo fica atrativo numa certa idade, né? Quase todos que eu conversei que realmente nasceram na igreja tiveram esse momento de... Não são todos, mas um bom percentual tem o momento de querer experimentar o mundo, mas ao mesmo tempo, como a semente foi lançada desde cedo, aquilo ali não faz sentido, né? Aí daqui a pouco eles voltam e aí voltam com tudo mesmo. Aí vão, eu vi que aquilo lá realmente não é para mim. A Bíblia dizia, mas eu quis ver se era mesmo e acaba... É que a mentira do diabo na cabeça do jovem, ela é a seguinte, cara, você tá perdendo a sua juventude. Olha seus amigos lá fazendo isso, fazendo aquilo, e você não. Você é bocó, né? Então, assim, e o jovem, né, por ser carente também, ele acaba acreditando nessa mentira. De sentimentos, né? Exato. E assim, nossa, Deus me guardou muito, porque tem pessoas que passam por isso, voltam para a igreja, mas muitas vezes voltam com uma sequela, né? Sei lá, volta com um filho, ou volta com uma doença. Divórcio precoce. Exato. Nada que Deus não possa resolver, mas infelizmente vai ter que lidar
precisaria passar por isso, né? Exato. Esse é o ponto. Inclusive, é uma coisa que eu também tenho muito comigo, né? Que teve um amigo meu que passou por isso. A gente tinha mais ou menos a minha idade e passou por isso. E uma vez ele chegou em mim e falou assim, foi porque Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, mas ele que se afundou mesmo, se afundou nas drogas, nossa, acabou com a vida dele. Deus permitiu que eu precisasse passar por isso para hoje eu amar ele mais. Eu falei, cara, isso é uma mentira. Porque eu não acredito que Deus queria que você sofresse tanto para mostrar que ele é Deus. Não é esse Deus que eu acredito. Eu acredito num Deus que é pai. Claro que ele é aquele pai, né, igual a parábola do filho pródigo. Né? Então a gente pega lá o filho pródigo, pai, me dá meus bens que eu vou embora. Você não vê o pai dele falando assim, não, filho, fica aqui, o que você está querendo? Não, um carro novo? Não, vou te dar um carro novo. Não, filho, não é bem assim, não. Não, Deus é um Deus amoroso que está sempre com a porta aberta. Então você quer ir, filho? Eu quero, então toma teus bens. E o filho foi e quebrou a cara. Mas quando o filho voltou, a Bíblia não narra que o pai deu uma dura nele. Não, tá vendo? Olha, não sei. Não, vem cá, aquele dinheiro que você gastou, vamos fazer conta aqui agora. Então, assim, Deus, ele é amoroso. Né? E ele trata a gente com amor. E ele não queria que esse filho fosse, né? Mas livre-arbítrio, né? Então vai. Com certeza. Tem uma frase que fala assim, né? Às vezes, para um coração duro, um coração de pedra, é preciso uma marreta para quebrantar, né? Mas a Bíblia fala que no Novo Testamento, nosso coração, Deus ia colocar em nós coração de carne, né? Então, cara, receba esse coração de carne quanto antes, né? Não precisa passar por tanto sofrimento. Né? Às vezes eu vejo experiências aqui na igreja e com as pessoas, assim, a pessoa está sofrendo. Eu falei, gente, é só fazer isso aqui que resolve. Que a Bíblia fala, mas ainda precisa daquela maturação que a pessoa às vezes passa por aquilo, não precisaria passar, mas Deus se utiliza, né, não que ele queria, mas ele se utiliza para trazer depois nessa pessoa. Exato, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até isso. Daniel, eu trouxe nessa minha decaída, eu trouxe um filho. Cara, Deus vai transformar esse filho em bênção. Daniel, eu fiquei com medo, não achava... A gente vê vários testemunhos de mulheres. Não achava homem na igreja, fui e me casei com um cara incrédulo. Continua casado. Ora que Deus vai converter o coração. Né? Não precisa acabar com o casamento. Deus pode todas as coisas. Mas o livre-arbítrio. Deus não vai desrespeitar o livre-arbítrio. Mas Deus é maior que o livre-arbítrio. Ora que Deus vai fazer. E aí você se posicionou isso com seus, provavelmente, 16, 17, quase de maior ali. Isso. E aí eles entenderam, eu creio, né? Os amigos ali entenderam a posição. Mas partiu de mim, né? Então, assim, eles iam, eu não ia. Que aqui, eu continuava chamando, né? Porque a gente era muito próximo. Assim, um dormia na casa do outro e aquilo lá tudo. Mas, cara, eu decidia, né? Eu sou uma pessoa muito sistemática. Então, assim, na hora que eu coloco uma coisa na cabeça, eu falei, acabou. Deixa quieto, não vou mais. E não voltei, converso com eles até hoje. Nossa, eu amo eles de coração. Eles sabem que eles podem contar a hora que eles quiserem comigo. Mas eu tive que dar um basta para sair disso daí. Sair dessa vida, né? Na verdade, não sair, né? Mas não entrar de cabeça nessa vida. E aí foi fluindo, aí veio o casamento, como é que foi assim? Então, e aí o que aconteceu? Eu e a minha esposa crescemos juntos na igreja. Eu conheço ela desde os 2 anos de idade. Ela cresceu? Crescemos juntos. No mesmo movimento. Exato. Ela com a família dela, eu caminho, então a gente se encontrava em escola dominical, se encontrava em acampamentos, mas nunca tivemos nada, né? Sim. Aí quando eu já sabia. Graças a Deus por isso. E aí começamos a se envolver e na época a nossa igreja não tinha namoro. Era aquele movimento da corte, né? Eu acho que não é só a questão da igreja. A Bíblia não fala disso, né? E a gente, assim, também vê que não existe namoro na Bíblia, né? Exato. Lógico, é um assunto um pouquinho mais delicado de compartilhar, não é o tema, mas é bom que a sua experiência mostra que dá certo, quando tem Deus ali no controle, né? Eu vejo assim, é um sistema para você preservar um dos lados, né? Porque quanto mais se junta, né, mais o emocional fica separado, mais racional você é, né? Então você consegue conhecer a pessoa e tudo lá. E no caso da nossa época era assim, e aí nós, como eu era do louvor, ele era da dança, então a gente era exemplo, né? Então entramos na corte, né? E aí quando você entra na corte, naquela época, né, teria 2 anos pra gente casar. Aí como a gente era muito novo, deram 3 anos pra gente. Então eu entrei mais ou menos 19 anos. E aí, 18, 19 anos.
E aí, deixa eu só arrumar as ideias aqui, isso. Entramos na corte e aí no final daquele ano, de 2007, eu vou lembrar o ano. De 2007, meu pai, né, a gente já trabalhava, meu pai já era empresário, eu já trabalhava ali com ele. Eu cheguei no meu pai, tinha 3 lojas. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, me dá uma loja que eu quero casar no final do ano. Entendi, ele já era empresário no ramo que você atua hoje. Isso. Já é empresário de colchão. Nós tínhamos 2 lojas em São João e uma loja em Pinhal. Eu falei, pai, me dá uma loja que eu quero casar no final do ano. Ele falou, tá bom. Assim, tá bom, eu tô resumindo bem, né? Porque minha mãe entrou pro meio, nossa, mas enfim. Aí não vai levar meu filho daqui, né? Não, ela queria que eu fosse, né? Só que assim, eu nunca fui um bom aluno, nunca fui. Né? Eu lembro assim, no pré, nossa época era pré, pro, né? Estamos ficando velho. Né, Caio? Não, o Caio é novinho ainda. E aí chegava todo mundo assim, ó, muito bem, parabéns, né? O meu vinha assim, ó, precisa melhorar. O meu primeiro 10 da minha vida foi na 7ª série, uma prova de português de um livro que eu não sei por que eu li. E aí o meu primeiro 10 foi na 7ª série. Pra você ver, meu nível de estudo, era toda vez eu estava em recuperação, toda vez passava com meio ponto, o professor tinha que dar, que senão eu repetia. E eu nunca fui muito bom em matemática, enfim, sempre tive minhas limitações. E aí no dia 2 de janeiro de 2008, eu já estava noivo, meu pai chegou com um caramassa de boleto desse tamanho assim, ó. Falou assim, ó, tá aqui. Eu olhei para aquilo e falei, o que é isso? Eu falei, os boletos. Eu falei, mas o que você faz com isso? Come com farinha, né? Ele falou, não, você tem que pagar. Eu falei, mas pagar que jeito? Ué, tá aqui a data, o vencimento, esse é o valor, e você paga. Eu olhei aquilo lá, falei, mas e que dinheiro que eu tenho para pagar isso aqui? Ah, quando você vender, você paga. E assim, o boleto já vencia no outro dia. Eu olhei aquilo e falei, tá bom. Falei, Deus, me ajuda. E cara, foi um ano, e ele falou assim, ó, se você precisar de dinheiro, você me pede. Falei, tá bom, fiquei com aquilo no meu coração. Cheguei na loja, orei lá, vi aquilo lá, e aquele ano, eu vendia de manhã para pagar à tarde. Eu vivi o sobrenatural de Deus aquele ano na minha vida, 2008, perdão. 2008. Aquele ano, eu paguei todos os boletos, troquei de carro, comprei minha casa, imobiliei minha casa e emprestei dinheiro pro meu pai. Naquele ano, você assumiu essa loja para casar. Exato. E casei no dia 6 de dezembro de 2008. Deixa eu só ver se é isso, né? Porque eu tô com a aliança aqui errada até. Não tô me enxergando de desistir lá, já vai. 6 de 12 de 2008, é isso mesmo. E eu casei esse ano. Assim, milagre de Deus. E eu comecei a minha vida de empresário ali, sem saber nada, não sabia que era fluxo de giro, não sabia que era capital de giro, não sabia que era fluxo, não sabia que era planejamento, não sabia que era entrega, não sabia nada. Você entendia de colchão que você já trabalhava. Isso, eu fazia assim, trabalhando pro meu pai, então eu nem me preocupava com compras, né? Eu arrumava o estoque, atendia cliente, fazia entrega, mas agora você administrar um negócio é totalmente diferente. E eu fui aprendendo, fui desenvolvendo ali, até que em 2011, cara, surgiu um curso em Poços de Caldas, que falava tudo, era um resumo de 6 meses que falava sobre isso, cara. Ali eu aprendi a administrar. Ali eu aprendi sobre capital de giro, precificação, né? Porque assim, o que é a grande pergunta do empresário? Ele vê o dinheiro, né? Ele vê lá o faturamento. E aí ele vê o dinheiro na conta, ele acha que o dinheiro é dele. Aí ele vai lá e gasta. Só que aquilo lá é um capital de giro, ele não podia ter gastado. Sim. Aí acontece, ele precisa pagar o boleto, ele não tem o dinheiro, porque ele gastou. Sim. Então, para você entender esse processo, né, na época não era não tinha tanta internet igual tem hoje, então era bem trabalhoso, você tinha que pagar para aprender essas coisas, né? Hoje você tem tudo aí na internet. Então, na hora que eu entendi isso, nossa, mudou minha vida. Aí sim eu comecei a, vamos dizer assim, administrar a empresa. Aí depois dessa loja, eu abri em São João, que eu peguei essa loja do meu pai, aí eu abri uma sociedade com ele em Poços. Aí, depois de 2 anos, eu comprei a sociedade dele, fiquei só comigo, abri mais uma loja de impostos. Eu estava com 3 lojas, isso. Aí eu fui fazer um curso no Sebrae, que chama Empretec. Cara, recomendo a todo empresário. Tem até hoje. É assim, na minha época era uma semana, mas hoje são 3 dias. E te dá um choque de realidade, cara, que é incrível. É fundamental fazer. Empretec. Empretec, do Sebrae.
E fui em Empretec também, nossa, me abalou aí, falei, não, aí aprendi a fazer meta, aprendi a fazer planejamento, falei, nossa, agora ninguém me segura. Agora eu tô pronto. Tô pronto. Aí em 2016 eu quebrei. Eu imaginei que você ia falar alguma coisa, não sei da história, mas na hora que você falou, e eu tô pronto, falou o eu. Não, mas literalmente, na hora que eu achei que eu tava preparado, eu quebrei. Teve aquele colapso financeiro em 2016, né? Teve aquele problema com a Dilma e tudo tal. E o que acontecia naquela época? Eu não tinha capital de giro. Então, meu capital de giro era feito pelo BNDES. Então, eu comprava da fábrica em 48 vezes. E eu tinha 560 mil de dinheiro rodando. Aí, do dia para a noite, o BNDES chegou e falou assim, não, a partir de hoje, você tem só 50 mil. De 560 para 50 mil. Se quiser. E para você ter 50 mil, você tem que pagar esses 560. Falei, que jeito? Não tinha jeito, literalmente. Não, do dia para noite. Não tinha o que fazer. Quebrei. 2016, olha, foi um ano. E ainda para ajudar, um bendito clonou meus documentos. Eu tô lá na minha loja, me entra o policial lá. O meu funcionário parou o carro dele na faixa de pedestre para fazer entrega com o nosso carro da empresa e deixou o carro dele lá. Aí chegou o policial para multar, eu peguei um colchão e falei assim, não, já tô saindo. Aí ele falou assim, me dá tua carteira de habilitação então, só para registrar que eu vi. Aí eu falei, beleza. Eu tinha acabado de reformar a loja e tava com uma funcionária nova dentro da loja. Eu falei, beleza. Aí eu sentei assim, falei assim, vou sentar aqui na loja para não, senão vai queimar meu filme, né? Do lado policial por um tempão. Tá bom, aí o policial vai, atravessa a rua, e lá no telefone, fica, cara, o que tá acontecendo, né? Falei assim, tá roubando alguma coisa ali pra frente, né? Era na Debar de Barros. Em frente o Rig Lanche ali. Pra quem não conhece, né, a avenida do comércio aqui da cidade. Bem no miolo. E aí o policial disse assim, tira a arma, vai entrando, eu tava sentado no primeiro colchão assim, ele pisou na loja, ele apontou na minha cara e falou, levanta. Olhei assim, falei, como assim, levanta? Falei, levanta a mão pro alto. Eu fui levantando, fui fazendo, comecei a dar risada. Falei, o que tá acontecendo? Ele vira e pau, me algemou. Falei pra ele, cara, você tá louco? Ele falou, não, a casa caiu, você tá preso, a casa caiu. Nisso, a minha prima era gerente, veio e começou a bater boca com ele. O que você tá fazendo? Que você tá louco? Nisso começou a juntar gente. Eu virei pro policial e falei assim, cara, você tá me constrangendo. Eu falei, constrangido, você devia estar se eu estivesse te roubando, mas eu estou fazendo meu serviço. Eu falei, então o que a gente precisa para sair daqui? E eu chamado. Eu falei assim, não, eu preciso te pôr no carro. Virei pra gente assim, fica quieto, liga para quem você precisa ligar e vamos embora. Aí me pôs no porta-malas, saiu, ligou o giroflex, saiu cantando pneu e foi me levando para a delegacia. E hoje uniforme. No dia da reinauguração da minha loja, uma funcionária nova. Eu só podia olhar, falei, Deus, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? E ele também não explicava? Não explicava, e assim, aí no meio do caminho ele virou e falou assim, Daniel, eu vejo que você não é malandro, né, pelo jeito que você fala, alguma coisa assim, você perdeu seus documentos? Eu falei, não. Eu falei, Daniel, você tá sendo procurado há 2 anos e meio. Né? Aqui no boletim fala que você estava preso em Hortolândia, você saiu na saidinha de Natal e nunca mais voltou. E eu trabalhando em postos, né? Olha como a misericórdia de Deus é grande comigo. Trabalhando em postos, eu viajava para Goiás e nunca me pararam. Se me para, eu falo assim, Deus é tão bom, porque na hora que eu cheguei na delegacia, já estava meu pai, minha mãe, o pastor e advogado. Chegaram primeiro que o policial. Já estavam lá. E eu tenho um tio que ele também é sargento, já estava ligando. E na hora que eu cheguei, o investigador fazia jiu-jitsu comigo. Então ele olhou assim para mim, ele assustou, né? Eu falei, eu tô aqui, vou fazer o quê? Mas me levaram algemado, me puseram na cela. Fiquei, acho que umas 5 horas preso. E nisso a minha esposa, eu não lembro se tinha acabado de nascer ou se ela estava... É isso que eu ia te perguntar, você já estava com um filho ali ou para nascer? Já. E tudo isso acontecendo, cara. E o negócio assim, é tanta pressão que aí vinha o investigador. Não, é você mesmo, você tá preso, não sei o que lá, confessa que é mais fácil. Eu falei, cara, não sou eu, tem coisa errada. Não, eu te pegamos, aí ele ia embora. Aí ele voltava, a casa caiu, teu nome é esse, que não sei o que lá, o nome do tua mãe é esse, aí ele ia embora. Aí ele voltava, eu comecei a pegar uma raiva, e chegou assim, teu nome é Daniel Augusto, é tal. Aí falou assim, tá vendo? É você mesmo, a casa caiu. Eu falei assim, amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que todo mundo que tá desse lado, dessa grade, vai falar isso pra você. Eu acho que você tá cansado de ouvir isso.
Mas hoje você vai ver. Eu vou sair daqui porque eu sou inocente. Ele falou, vamos ver então. Vamos ver então. Aí deu umas 2 horas, aí ele veio me tirar da prisão. Opa, é verdade, não era como você mesmo. Resumindo, o cara foi preso com o meu nome, com os meus documentos. Eu tenho a foto dele até hoje aqui, eu ando com ela aqui. Mas nisso, e aí depois você entra na internet, cara, você vê um monte de gente que foi preso e não é pessoa. Ah, não é um caso isolado. Não, é um erro do sistema. Eu acho que hoje não, porque deve ter fotos, coisas lá. Foi melhorando, né? Exato. Mas assim, eu vi empresário, não só empresário, mas pessoas que ficaram presas por 15 anos e ainda contraíram AIDS na prisão. Cara, acabou com a vida delas. Eu, graças a Deus, mais uma vez Deus me livrando disso. Sim. Né? Então, assim, cara, foi tudo em 2016. 2016 é um ano marcado pra mim. Então você quebrou, tava para ser pai, foi preso por uns instantes ali. Exato. Tudo isso, cara, eu lembro assim, minha esposa falou assim, traz manteiga. Cara, eu não tinha dinheiro pra comprar uma manteiga. Nossa, me apertava o coração, cara, eu não tinha dinheiro pra comprar uma manteiga. Eu falava, Deus. E assim, o Daniel, o meu nome, o significado do meu nome é Justiça de Deus. Então eu sempre me considerei um cara muito justo. Então assim, nunca tinha voltado um cheque especial, nunca tinha atrasado um boleto. Tudo que eu falava eu cumpria. E, cara, 2016 desmoronou tudo. Assim, Deus literalmente desconstruiu o Daniel. Porque eu achava que Deus me abençoava pelas coisas que eu fazia. Na verdade, você achava que era você? Exato. Essa é a grande questão. Eu me comunicava com meu pai com a minha justiça própria. Então, tipo assim, Daniel, mas como assim? Eu mereço isso. Não, mas eu casei virgem. Então eu mereço ser feliz no casamento. Mas eu dou o dízimo. Então eu mereço ter uma vida boa. E não é assim que funciona com Deus. Né? Eu costumo falar para o pessoal o seguinte: se você sabe que a maior bênção ou o maior dom que nós recebemos foi a salvação. Não tem outra coisa que se compara com a salvação. E como você recebe a salvação? Pela graça, mediante a fé. Ponto. Se o maior bem do universo você recebe pela graça, mediante a fé, por que você acha que as outras coisas é diferente? Por que você quer pagar pelo teu casamento? Por que você quer pagar pela sua bênção? Por que você quer pagar para ter alguma coisa que você quer pagar com Deus? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, cara, eu fui desconstruído de 2016 a 2019. Porque de 2016 a 2019, aí eu tive que fechar uma loja. Eu fiquei só com a outra. Né? E, cara, meu celular não parava. É todo dia me ligando para cobrar. E eu entrando em neura. Não tem perdão. Não tem. E assim, eu nunca vivi isso na minha vida. E eu queria pagar, sabe? Eu queria. Nossa, quantas vezes eu chorei com meu pastor e falei assim, cara, eu quero resolver, mas eu não tenho dinheiro. Porque eu fiquei devendo 1,5 milhão. Meu Deus. 1,5 milhão. Em 2016? 2016. Seria quase hoje mais de 2, né? Proporcionalmente, né? Quase 2 milhões. Daniel, mas o que você fazia? Eu só podia orar. Eu não fazia mais nada, eu só orava. Os caras me ligavam e falavam assim, cara, eu quero te pagar, acredita em mim, eu tô sofrendo. Eu quero te pagar, mas eu não tenho condição. Não, mas dá um pouquinho e faz o acordo. Falei, cara, né? Fui dando jeito lá, não fiz nenhum acordo, né? Procurei um advogado também para me orientar, né? Que a gente também não pode fazer as coisas, né? Faz parte. E olha pra você ver. Você acha que o negócio vai melhorar, mas só piora. Aí nisso, cara, eu comecei a tomar bloqueio na conta. Aí começava a ameaçar o oficial de justiça ir lá, entrar na minha casa, tirar uma TV, pegar uma geladeira, sabe? Nossa, aí você ficava paranoico. Mas não tinha nascido, aí já tinha nascido filho já. Já tava com 2 meninos. Já tava com a Elisa e com a Helena. Já tinha nascido. E tudo nesse meio, né? Tudo acontecendo. E eu orando, cara. Eu fiquei de 2016 a 2019 só orando. Falei, Deus, me ajuda. Deus, cara, você sabe que não foi culpa minha. Né? Não fui eu que tirei o capital do dia para a noite. Eu não fiz de propósito. Inclusive, antes disso, eu fui na Caixa e me ofereceram mais um capital de giro de 150 mil. E aí eu peguei os papéis, levei para meus pais, porque meus pais eram meus fiadores, eles assinaram. Na hora que eu fui assinar e entregar para o gerente, eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso. O gerente, como assim não? Eu falei assim, não, porque eu não vou dar conta de pagar isso daqui. Então você me desculpa, tal, entreguei os documentos para ele e falei assim, não vou fazer. Não vou aumentar mais o buraco ainda. Porque eu tinha consciência das coisas. Então ali eu ia prolongar mais ia prolongar ali minha vida mais uns 3 a 4 meses, depois afundar mais o buraco ainda. Enfim, chegou 2019, olha, eu lembro até hoje, 2019,
Me ligaram do banco e falaram assim, a gente está numa promoção aqui. Falei, gosto, adoro. Promoção, adoro. Você quitar tua dívida. Falei, ô Jesus, é hoje. Acho que foi 22 de dezembro de 2019. É bom com data, né? Não, pra mim tem que ser data. Eu sou péssimo de data, mas essas datas que me marcaram eu não esqueço. Você pode ver? Mas eu acho que Deus se utiliza dessas coisas, porque Deus é cheio de fazer a gente lembrar, né? Exato. E aí, falou assim, você ganhou um desconto de 94%. Eu falei, não acredito. Falei, é verdade. Eu falei, não é mentira. Eu falei, não é verdade. Eu falei, então é verdade. Você vai quitar essa tua dívida com a gente com 70 mil. E eu não tinha. Mas Deus foi tão bom que eu ganhei 40 mil e eu usei... Nem sei de onde saiu o dinheiro. Até hoje eu não me recordo. Eu arrumei mais 30 mil lá e virei 2019 para 2020 sem dever nada para ninguém. Devendo nada. Eu entrei assim em 2020, falei, né, pegar aqueles logos da quadrangular, né? O melhor ano da sua vida. 2020, escrevi lá, o melhor ano da minha vida. E aí comecei de novo, janeiro. Zerou as dívidas e tentou retomar. A loja continuava ali. A loja já continuava, já tinha, né? Então assim, tirei a dívida. Não, já tava. Sobrevivi esses 4 anos. Entendi. Sobrevivi de outras formas. Porção ali. Isso, né? Milagre de Deus. E aí 2020, janeiro, falei, nossa, Deus me abençoou, aleluia. Fevereiro, nossa, Deus é bom. Março, pandemia, fecha as portas. Falei, não acredito. Falei, não acredito, não é possível. É mentira isso. E assim, fecha tudo. E eu olhei aquilo, olhei de novo aquele tanto de boleto, né? O tanto que eu tinha para pagar, falei, Deus, não bate. Como assim, pandemia, agora? E aí eu lembro que eu entrei pro escritório que eu tinha lá em casa, e assim, eu só chorava. Não conseguia fazer nada, eu só chorava. E tua esposa firme ali. Nem sei onde a minha esposa estava, nem sei, mas graças a Deus, eu sou muito abençoado com a minha esposa. Nossa, é de Deus, mano. Eu falo que caiu. Já tá fazendo aqui um merchan da esposa aí. Eu não falo que caiu do céu, porque quem caiu do céu foi Lúcifer. Mas ela foi enviada do céu para minha vida. Nossa, minha esposa é muito parceira. Nunca falou um má. Nunca me condenou em nada. Né? Sempre ali no muito ou no pouco, ela sempre estava ali comigo. O pessoal às vezes fala assim, Daniel, qual é o segredo, cara? É uma mulher. Uma mulher... Temente a Deus, né? Exato. Entendeu o propósito. Muito parceira, enfim. E aí eu tava ali chorando, quando nem sei como que eu tava ouvindo a música, e pôs aquela música do Morada, que fala assim, a porta aberta é você, mas a fechada é você. E aí o Espírito falou comigo ali. Puxa, é mesmo. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Tá falando algumas? Não, Todas. Então o que eu podia fazer ali de novo? Me apropriar daquilo. E aí, pastor, eu falei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Assim, aí quando veio eu tava navegando, e quando veio, surgiu aquele pop-up. Venda pela internet. Eu, como assim venda pela internet? Não era uma coisa comum. Não, hoje você fala, você não tá na internet, hoje é o contrário, mas naquela época não. Exato. Você receber lead, o que era lead? Eu nem sabia que existia que falava lead, o que é isso? E aí, eu falei assim, quero. E cara, assim, guiado pelo Espírito, pela ferramenta, eu fiz uma propaganda lá, fiz uma propaganda, sem entender porcaria nenhuma de marketing. E aí fui buscando os vídeos, fui aprimorando, quando eu soltei a propaganda, deu meia hora, caiu lá no celular da loja. Comecei a atender. E a minha loja era em Poços, aqui em São João. Comecei a atender, eu preciso de um colchão, não sei o que lá, tal. Mas eu precisava ver, eu falei assim, a gente está atendendo com horário mercado. Né? Posso sair às 3 horas. Tá bom. Eu pegava minha moto, ia para Poços, chegava lá, atendia, a pessoa comprava. Pastor, eu comecei a vender mais com a loja fechada que com a loja aberta. Até que um dia um representante meu me ligou e falou assim, Daniel, o que está acontecendo? Só você está colocando pedido aqui na fábrica, como que você está comprando? Eu falei, rapaz, eu aprendi a fazer um negócio aqui, que eu estou fazendo uma propaganda aqui, e o pessoal está caindo aqui, e eu estou vendendo. Aí ele falou assim, sério que você está fazendo? Não, vou te pôr em contato com outro rapaz aqui. Comecei a conversar com outro rapaz, Resumindo a história, a partir dali abri uma empresa de marketing. Comecei a atender mais de 17 empresários do Brasil inteiro, fazendo propaganda para eles.
E atendi Do segmento de colchão. só do segmento de colchão. Só do segmento de colchão. Arrumei parceiros para me ajudar ali, né? Comecei a trabalhar, comecei a vender muito mais, aprendi literalmente a trabalhar. Eu falo, pessoal, assim, sem comparação, mas a pandemia para mim foi uma benção. O Daniel, depois da pandemia, é outro cara. Eu aprendi a empreender na pandemia, na hora que o negócio fechou mesmo. E a partir dali eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, e aí começaram a abrir portas para mim, abrir mais lojas, né? Além das que eu tinha, então aí eu encerrei essa empresa de marketing, né? Porque não dava mais para mim tocar, até porque não dava para acompanhar a tecnologia. Como eu não era um cara que dependia daquilo, né? Eu tinha minha empresa, então eu não conseguia acompanhar. O que você aprendeu já tem duas atualizações, mas... E assim, aí começou a chover, cara que trabalhava com marketing. Aí, o cara trabalha com marketing aí, ó. Exato, mas o cara se especializa. Eu não, eu era um empresário. Sim, você se utilizou daquilo para o teu negócio principal, né? E aí, como tinha muita gente, a ferramenta começou a evoluir muito rápido. E eu não conseguia acompanhar. E eu cobrava muito barato. Na época eu cobrava R$500. O que é R$500? R$500 inclusive o impulsionamento ainda. Você imagina? Todo mundo rachava, porque eu não tinha. Mas deu um ano, isso daí, né, pulverizou, né? Parecia farmácia, casa de ração. E aí deu esse boom pós-pandemia com a internet que chegou até você e começou as coisas retomarem, assim. Exato. Aí ali graças a Deus eu ganhei fôlego, né? Aí Deus começou a me orientar. Não Deus começou a me orientar, né? Mas surgiu uma oportunidade para mim uma loja em Mogi Guaçu. Aí eu não queria ir sozinho, porque assim, eu não sou esse cara cheio de coragem também, cheio de fé, não, sou de carne e osso também. Eu falo, cara, sozinho, acabei de sair da pandemia, acabei de fechar a loja, se voltar a pandemia, né, agora que eu tô conseguindo pagar as contas de novo, se não der certo. Então, né, gato escaldado tem medo de água. Sim. Aí eu falei, não, se eu arrumar alguém cair comigo, eu vou. Aí comecei a orar. Isso foi em mais ou menos outubro, novembro, por aí. Comecei a orar, conversei com meu pai, falei, pai, vamos comigo lá de novo? Não, tô cansado, não quero mais saber disso. Aí eu chamei um amigo meu, um representante amigo meu, falei assim, cara, vamos de sociedade? Ele falou, vamos. Falei, então tá bom. Aí eu comecei a orar. Aí a gente ia lá, via ponto, mas não dava certo. Ia para outros lugares, também não dava certo. Aí do nada ele chegou em mim e falou, Daniel, surgiu uns negócios aqui, uns imprevistos, eu não vou poder ir com você. Falei, não, tudo bem. E eu continuei orando. E eu orando, mas assim, cara, já fazia uns 4 meses que eu tava orando. Sim. Eu falei, Deus, eu acho que não é pra mim, né? Acho que isso daí que não é pra mim, deve ser coisa da minha cabeça, tá bom que eu tenho, tá ótimo. Porque eu não tenho anseio de ser rico. Nunca tive esse anseio. Sabe, eu não sonho em ir pra Disney, em ter uma Porsche. Cara, meu maior sonho era casar. Meu maior sonho, é até engraçado falar isso. Meu maior sonho era casar. Depois que eu casei, cara, eu vivo no lucro até hoje. Tenho 3 filhos maravilhosos, né? Mas não tem esse anseio. Cara, o básico pra mim tá ótimo. Claro que eu gosto de coisa boa. Ah, lógico. Deus não é contra conforto, né? Mas assim, aí eu falei, Deus, eu acho que deixa quieto. Aí eu lembro, eu tava dormindo, eu acordei, falei, vou tomar água. Aí a minha casa tem a sala, e a minha sala de jantar é ligada com a minha cozinha, tem um degrau só, né? E aí, tudo apagado, né? Acendo luz pra não acordar as meninas, e na hora que eu passei da sala de jantar para a cozinha, caiu um negócio na minha cabeça. Aí caiu um negócio na minha cabeça, eu falei assim, não, deve ser uma aranha, né? Aí eu acendi a luz, comecei a procurar, não achei nada. Aí o Espírito soprou, eu falei assim, esse é o sinal que eu estou liberando na sua vida a partir de hoje. Eu falei, tá bom, amém. Se Deus está abrindo porta, né? Porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Só que eu comecei a orar para Deus também, Deus, antes de eu ir para lá, eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas. Não dá pra mim sair daqui abrindo loja assim, sem ter alguém de confiança. E aí eu conheci um cara em Poços, inclusive ele era ateu. Conheci ele e falei, tô vendo lá, você quer ir? Ele falou, não, eu vou com você. Com você eu vou. Aí eu arrumei ele. Aí eu tinha o cara, mas não tinha loja. Aí aconteceu isso daí que eu acabei de falar, caiu na minha cabeça. Aí nesse dia, acordei de manhã, tudo tal, fui pra loja. Cheguei na loja, o Espírito soprou assim, fala com a tua arquiteta. Falei, tá bom. Liguei para ela, falei assim, tudo bem, como você tá? Eu falei assim, tô pensando em abrir uma loja em Mogi, né? Se você souber de algum ponto, me fala.
Eu falei, nossa, eu tô aqui numa reunião aqui em Mogi e o rapaz acabou de comentar de um ponto. Comentar de um ponto. Vou ligar para ele te ligar. Isso era 9h30. A hora que foi 10 horas, a moça me liga. Falou, até abriu um ponto aqui, numa das principais avenidas lá de Mojimirim. Uma das principais avenidas aqui de Mojimirim, tal. Eu já tô indo lá para descobrir o preço e já vou falar com o cara e vou segurar para você. Falei, tá bom. Não, eu nem saí da loja. Na hora que foi 5 horas da tarde, ela me ligou e falou assim, ó, já marquei aqui pra você amanhã, vim aqui visitar, pra conversar com o proprietário, se você gostar, já é teu. Legal. Peguei meu pai do outro dia e falei, pai, apareceu um ponto, vamos lá comigo, né? A Bíblia fala que é no meio dos conselhos da sabedoria, né? Então, eu sempre ando com meu pai, com algum irmão perto, né? Chegamos lá, cara, na esquina, um ponto lindo, 300 metros quadrados, vidro pra todo lado. Olhei assim um mezanino pra pôr o depósito. Falei, caraca, o cara vai pedir uns 10 conto aqui. Do lado da Toyota. Do lado da Toyota e da Fiat. Lá na Padre Roque. Ué. Pode ir. Aí eu olhei aquilo. Falei, cara, o cara vai pedir uns 10 conto. Falei, quanto você faz? Falei, eu faço 6 mil. Aí eu dei uma segurada pra não dar risada, pra começar a comemorar. Eu falei assim, não, mas eu preciso pelo menos de um mês de carência. Falei, não, eu te dou um mês de carência. Falei, tá bom. Falei, beleza, Deus, fechado. E aí, eu fui pro shopping Boulevard de Mogi Guaçu. E aí, na hora que eu estava lá, esse representante que foi pra abrir loja comigo, ele falou assim, vamos conversar aqui no shopping, né? Quem sabe? Assim, falei, cara, eu não tenho bala para abrir 2, eu tenho bala só para abrir uma. Mas vamos conversar. Aí chamamos a moça lá, explicamos, mostramos o projeto da loja e tal. Cuidado que às vezes eu falo muito, você me deu um. Aí mostramos o projeto da loja, a moça gostou. Não, a gente tem interesse aqui sim, né, tal. Mas, amigo, abrir loja em shopping, isso é louco. É assim, é absurdo. Burocracia. E você tem que construir do zero. E eu falei assim, Deus, eu não tô com essa fé, não. Se o senhor abrir, tudo bem. Mas eu não tô com essa fé, não. E aí saímos de lá e aí vieram a diretoria para conhecer um novo ponto, né? Eles têm que ver o ponto. Aí viram o ponto, não sei o que lá e tal. Gostaram muito do ponto. E aí falou, onde a gente vai almoçar? Aí dá aquela soprada do espírito, né? Vamos almoçar lá no shopping. Vamos lá. Aí almoçando lá, eu falei assim, vamos tomar um café. Vamos tomar um café aqui. O espírito soprou de novo, falou, toma um café lá naquela cafeteria. Tá bom. Aí sentamos lá naquela cafeteria lá. Na hora que a gente sentou, deu 5 minutos e me passa a moça que tinha apresentado a loja pra gente. Aí a gente apresentou o pessoal da fábrica, tudo tal. Disse, não, abre uma loja aqui também. A gente quer vocês aqui, a gente viu que vocês eram bons, tal. Disse, mas não tem condição, a gente já tá abrindo lá. Aí o espírito falou assim, faz um feirão. Assim, faz um feirão. Feirão é uma promoção que a gente faz, a gente pega um corredor, expõe os colchões e fica normalmente 30 dias lá. Assim, Mas no próprio... No shopping. É que nem você expor um carro, expor... Isso, exatamente isso. E nisso, na frente do shopping, bem na entrada, tinha uma loja ali de 400 metros quadrados que estava fechada. Aí eu falei para ela, então por que você não deixa a gente fazer um feirão aqui? Ela falou assim, nossa, boa ideia. Faz um feirão, se você gostar, então, você abre uma loja aqui. Eu falei, pode ser. Aí ela virou e falou assim, faz lá onde está fechado. E assim, 400 metros, mais 200 metros só de vidro. Bem na entrada do shopping. Bem na entrada. Eu falei, nossa, 400 metros. Eles vão pedir o quê? 40 mil aqui, porque em 70 metros eles estavam pedindo 20. Eu falei, não, vai pedir 40. Ela falou assim, faz o seguinte, paga 7 para você testar. Eu falei, nossa, é meu, cara. É meu. Cara, eu fiquei lá por 9 meses, ganhei dinheiro lá, graças a Deus. Abri a loja do shopping, abri a loja de Mojimirim. Isso é tudo na mesma... Cara, isso tudo 2022, 2023. Entendi. Tudo na mesma época. Assim, Deus abrindo portas e... Nossa, fui muito abençoado. Deus foi muito bom comigo, nesse período. Só que eu entendia que essa loja de Mojimirim, olha pra você como as coisas são. Eu entendia que eu abri a loja para converter o cara que era ateu, você acredita? Eu acredito.
Deus faz uns arranjos para uma alma que a gente não tem nem ideia, né? Às vezes a gente pega aquela passagem ali de Jesus e o Gadareno, né? Que o cara tá possesso do espírito maligno ali, aí tá aqueles porcos lá, né? Os espíritos falam para Jesus, então manda a gente nos porcos. Aí e Jesus manda e os 3 meus porcos se jogaram de beira abaixo. Quanto custou ali a salvação de uma pessoa? Porque a gente quer pregar o evangelho, mas às vezes a gente não quer que isso nos custe. Na verdade, não é vender colchão. Exato. Eu vendo colchão pregando o evangelho. E nisso, cara, nesse processo, a esposa desse cara também trabalhava com a gente, engravidou, né? A gente comemorou. No primeiro exame que ela fez, cara, deu que o feto tinha as maiores deformidades possíveis. Tinha tanta deformidade que a moça queria até dar uma carta de aborto para ela poder abortar. Aí eu falei, não, vamos orar que Deus vai acontecer um milagre. Vamos orar. E nesse processo, cara, toda vez que ele ia fazer exame, dava algum problema, era isso, tinha alguma disfunção, cara, 9 meses nessa angústia. Pastor, Fazendo os exames e ainda dá com problema. E a gente ia lá orar, meu pai ia lá orar com eles, cara, orando. Nasceu perfeito, cara. Que Deus. Nasceu perfeito e o cara converteu. Que anjo, hein? É Deus. Deus ama uma alma, hein? O cara converteu, a loja parou de vender. Te juro, parece piada. O cara converteu, a loja parou de vender. E eu em paz, sabe? Eu gastei muito lá, né? Me dedicava muito a isso, mas, cara, totalmente em paz. Eu sabia que, no fundo, Deus queria isso mesmo. Sim. Então, aí eu vim em 2024, em junho de 2024, eu fechei Mojimirim. Na Pátria Rock. Na Padre Rock. Fechei Mojimirim. E aí eu fiquei só com o Mogi Guaçu no shopping. Mas aí também shopping, cara, nossa, é triste. Shopping horário, aí começou a me consumir muito. E também a loja não estava legal. E aí, em junho de 2025, eu fechei o shopping. Aí, nesse processo, eu comprei essa loja daqui do Mantiqueira, que é do meu pai, né? Aí eu comprei dele. Sim. Então, hoje eu tenho só essas 2 lojas. Você se reestruturou dentro do que você tinha de braço aí para Exato. poder se... E hoje, com 2 lojas, eu vendo mais que quando eu tinha as 4. Né? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Não. A gente vê também ali quando Jesus chega para Pedro, né? Pedro não sabe quem é Jesus, e fala, me empresta o barco, que eu preciso pregar, mas o povo aqui tá me apertando, né? Sim. Me empresta o barco para pregar. E Jesus faz uma breve pregação, né? Na hora que volta, fala para Pedro, você não pescou? Não pesquei nada. Então volta lá e joga a rede do outro lado, né? E olha que ele colhe. Então Deus não fica devendo nada. E Pedro, se a gente for entrar nas minúcias, Pedro era um pescador experiente, né? Ele sabia pescar, pescava desde criança, viu o pai pescar, então não era uma falta de habilidade, mas era falta da direção, né? Também você vende colchão, vai muito tempo, você sabe como apresenta o colchão, você sabe como compra, como vende, mas se não for Deus, falou, ó, é a direita do barco, você não vai pescar. E é incrível essa jornada, cara, porque assim, eu tenho, né, a minha visão e da minha esposa é o quê? A gente viveu o céu na terra. Porque para Deus não existe espaço-tempo, né? Isso é coisa da nossa cabeça. Temporal, né? Então hoje nós já estamos assentados com eles lá. Então se eu já estou lá, eu tenho que viver aqui como eu estivesse lá. Se eu já tem a passagem que é Colossenses, se já morremos com Cristo, também vamos viver com Cristo, né? Ressurreto, né? Exato. Então, cara, nós, né, principalmente em casa, né, a gente traz isso para nossas filhas também, né? Você viver a cultura do céu na terra. E, cara, em negociação, você tá ali quando vê, cara, não vai dar certo, para. Sem motivo nenhum, eu paro. Ah, tá parecendo isso, aquele negócio muito bom, imperdível. Não, acho que não é para mim. Cara, mas você vai lucrar tanto. Não, mas eu acho que não é para mim. Né? Quantas vezes Deus nos livra disso? E também em atendimento, né? Quantas vezes eu atendendo pessoas ali e do nada você sente o espírito movendo e você começa a falar com a pessoa e o espírito, nossa, age. Eu faço muitos amigos que me ligam, clientes que me ligam. E aí, como que você tá? Você que, nós conversamos aquele dia e tal. Você realmente ter essa cultura. Porque, cara, Deus tem em todos os lugares, né? Cristo está em nós.
Então, esse hoje, né, é o nosso principal desafio. Né? Não é que a gente é empresário. Nós somos pessoas do reino que na passagem dessa terra a gente paga nossas contas como empresário, mas também para divulgar o reino. O empresário é um meio. É o meio, não é o fim. É o meio. É o meio para ganhar almas, para falar de Jesus, né? Exato. E eu tentei sair dessa vida, hein? Porque assim, não é que eu não gosto de ser empresário, é que eu odeio. É sério, cara, porque eu via meu pai. Aí, eu via meu pai sendo empresário e, cara, problema com funcionário, problema com produto, e aí imposto. E eu via aquela loucura e eu cresci nisso, né? Sim. Meu pai chegar de cara fechada, sair de cara fechada, e por causa da pressão do dia a dia. Sabe? E eu olhava aquilo lá e falava, cara, eu não quero isso. Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Mas era a maneira mais rápida de ser independente, de eu conseguir casar. Aí eu acabei entrando nisso. Mas em 2016 eu também tentei sair disso. Não, quando deu tudo errado, entre aspas, né? Não deu tudo errado, né, Marcos? Deu tudo errado, eu tentei me aventurar no Senac, mas Deus fechou todas as portas. E Ele quer, aí hoje, né, agora, né, amanhã eu não sei, mas Ele ainda quer que eu continue como empresário. Né? Eu falo que essa é a minha cruz. Né? Às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Ah, Daniel, porque eu estou carregando a cruz. Vamos lá. Então, a pergunta principal qual é? O que é a cruz? A cruz, segundo a Bíblia, a gente pega Jesus lá e fala assim, todo aquele que estiver cansado e oprimido, venha até mim e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre si o meu fardo, porque ele é leve. Sim. Certo? Não é bem com essas palavras, mas enfim, estou parafraseando aqui. Então, se a cruz é leve, como que pode estar pesado? Tem coisa errada. Então, às vezes, o que você está carregando não é cruz. Então, o que não é cruz, Daniel? Cara, doença não é cruz. Cruz é tudo aquilo que, vamos dizer assim, cruz, deixa eu definir cruz que vai ficar mais fácil. Cruz é a vontade de Deus. Por isso que Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se tiver outro modo de ser humano ser salvo, sem ser com o meu sangue, afasta de mim. Mas agora, se não é possível, eu vou pegar essa cruz e seja feita a sua vontade. Então, eu entendo que na minha vida, a minha cruz é ser empresário. Por que a sua cruz é ser empresário? Porque eu consigo sustentar o ministério. Esse é o meu principal foco, sustentar o ministério. Aí, eu sou muito abençoado com isso. E graças a Deus eu gosto disso. Você tem, claro, os dízimos, as ofertas, é uma coisa inegociável. Assim. Inegociável. Eu não sou aquele cara que acha assim que, cara, tem que ser... eu acredito sim que é 10%, tá? Mas eu não acredito que é isso que me traz a bênção de Deus. Sim. Sabe? Porque cada um tem a sua experiência. Tem gente que infelizmente não consegue dar 10. E eu vou acusar o cara que não consegue dar 10? Cara, começa dando em cima daquilo que você consegue. Daniel, mas eu dei, aí eu parei 2 meses, aí eu dei de novo, não tem problema. Sem condenação. Sabe? Começa de novo, começa com 10. É igual ler a Bíblia, pastor. Por que o pessoal não lê a Bíblia? Porque chega no começo do ano, fala assim, não, vou ler a Bíblia em um ano, né? Você lança desafio para a igreja, amém, irmão. Só que dá um mês, cara, o cara não aguenta. Ele não consegue estar ali em Deuteronômio, porque na hora que chega na dele, meu Deus do céu, números. Nossa, isso aqui é morrer. Números, isso aqui é morrer. Números é bem complexo ali um pouquinho, né? Muito detalhe, é muita... Números de os homens dos meninos. Mas o que eu tenho comigo? Cara, eu leio um capítulo por dia. Daniel, meu objetivo com Deus, eu leio um capítulo por dia e faço uma oração simples. Sim. Às vezes eu não consigo orar meia hora. Sim. Às vezes eu não consigo cantar 45 minutos. Sabe? Mas pelo menos uma vez por dia. E quando eu faço assim uma oração simples, Deus, tô saindo para trabalhar, me abençoa, abre as portas, cuida da minha família. Em nome de Jesus, amém, e vou. Sim. Sabe? Não é aquela coisa, baixa a cabeça e... Não. E leio, né? Depois que eu tomo um café, eu gosto de ir no banheiro, eu leio um capítulo ali no banheiro. Para não ter desculpa. Aí todo mundo fala, mas assim não vale. Cara, claro que vale. Estou criando formas, né? Pode, não pode, é certo, errado. Eu também não sou a favor, não. Mas, Daniel, assim, o bate-papo tá bem interessante. Mas chegando na reta final aqui, eu estava escutando a tua história e achei bem legal, bem interessante. Mas para você deixar para o pessoal, assim, qual que foi o start que você entendeu?
que não era a sua habilidade, não era o teu braço, não era a tua força que fazem as coisas acontecerem, e sim Deus, depender de Deus, entregar a tua vida, o teu trabalho para Deus, que aí sim Ele faz o que você não pode fazer. Quando você viu assim, não sou eu, é Ele. E entendendo que isso é um meio, eu vivo por isso agora. Quando você acha que foi o start, assim? Na pandemia. Na pandemia. Na música, ali, na porta fechada é você e aberta é você. Ali eu ganhei fé para isso. Para entender que realmente, né, todas as coisas colaboram. E até a loja fechada, Deus ia usar para colaborar para algum bem. E eu acho que também para o pessoal entender, né, que nem você falou, que do dia para a noite as coisas viraram de ponta cabeça. E até a gente estava pregando esses dias, né? Que a gente às vezes quer fazer planos, quer se organizar, e não tem problema nenhum se ser organizado, é até bom, né? Você ter umas... Mas assim, cara, o negócio pode mudar a qualquer momento. Deus está no controle. Daqui a pouco você está ali, daqui a pouco virou tudo, e as pessoas acham que tem um controle sobre essas coisas. E a gente não tem, nunca vai ter. E é um fardo que as pessoas ficam carregando que não precisam carregar, que é muito pesado. Eu falo por mim, né? A gente tem um trabalho aqui, né? A gente lê a Bíblia e muitas vezes eu me pego assim, preocupado, nossa, será que vai faltar família? E se, que nem eu trabalho no ramo de automóvel, nossa, e se começa a mexer, vai aumentar os juros? Foi, para. A Bíblia diz lá em Mateus 6, não se preocupem, não fiqueis ansiosos, o que comer, o que vestir e o que beber. Busca o reino e o resto será acrescentado. Filipenses 4:6 também. Seguindo as suas orações, peça a Deus que vocês precisam. Então, assim, você deixar para o pessoal, assim, realmente, esse start, essa mensagem, assim, que a gente tem que realmente entregar para Deus e viver aí um dia de cada vez, que a Bíblia fala muito de dia, né? Exato. O maná caía no céu naquele dia. Amanhã é outro dia. Basta cada dia o seu mal. Né? Pai nosso que está no céu, pão nosso de cada dia, né? E a gente quer viver sempre uma coisa lá na frente e a gente não consegue controlar um minuto para frente e a gente quer, às vezes, programar, não que planejar, de repente, uma viagem, é errado, mas estou falando de modelo de vida mesmo, né? Eu sou uma pessoa assim, ó, a Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé, certo? Mas esse texto da Bíblia, no original, ele pode ser interpretado assim também. Por fé, o justo viverá. Então, assim, a gente também vê Jesus nunca elogiou alguém por obediência. Olha que grande obediência. Olha como esse daqui, ele é uma pessoa santa, alguma coisa assim. Mas Jesus sempre elogiou a fé. Olha, em Israel, nunca achei fé tão grande igual dessa moça. Ou do setorial. Então, o princípio básico da vida cristã, cara, é a fé. E a fé é engraçada porque a fé é no passado. A fé não é no futuro. Você já parou para pensar nisso? A fé não é passado. É você crer em algo que você já recebeu. Sim. E isso é tão... Na promessa, a promessa já está ali. Exato. Então, fé é passado. Fé não é futuro. E como que você vive isso na loja? Eu não acompanho faturamento. Eu não vejo todo dia quanto está vendendo. Claro que eu tenho uma noção pela experiência, mas eu só olho o faturamento no final do mês. Você quer ver os gerentes loucos comigo quando eles me falam faturamento. Nossa, já vendemos tanto, eu fico louco com isso. É proibido de me falar. Porque eu percebi que coisas que não me geram fé, eu tiro da minha agenda. É que nem olhar lá na aplicação. Ah, não, tem uma reserva lá. Não, tá reserva. Ou seja, você está confiando Exato. no que é natural e pode aquela reserva sumir de um dia para a noite, né? Então eu me policio muito nisso. Então, coisas que não me geram fé, eu tiro da minha frente. Então, assim, eu faço o fechamento no final do mês. Eu não fico ali correndo que nem um louco o mês inteiro. Não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Isso é um sistema meu que eu tenho com Deus. E funciona. Porque você acompanhar no dia a dia ali, você que é empresário e você vê as contas, cara, pô, é um martírio isso daí. Nossa, é uma pressão... Tortura, né? Exato, uma pressão psicológica que... Nossa, a taxa tá subindo, nossa, o mercado, não sei o quê, nossa, agora vai entrar o político, agora é isso, e agora é aquilo. O cara vai se torturando mesmo. Exato. Então, assim, alguns pequenos hábitos que eu mudei na minha vida justamente para isso. Para preservar a minha fé, vamos dizer assim. E a partir desse momento, né, que eu te falei da pandemia, cara, eu virei essa chave na minha vida. E aí eu entendi que não é que eu preciso ser abençoado para abençoar outras pessoas, mas porque eu sou abençoado, eu abençoo.
Aí você começa a entender que sendo fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Sendo o último, você será o primeiro. Você começa a entender isso. Aquele que se humilha, exalta. Com Deus é tudo ao contrário que o mundo ensina, né? É dando que você recebe. É dando que você recebe. Porque tem gente que né, voltando lá para a barganha com Deus, né? Ele quer dar o dízimo para que Deus o abençoe, né? É uma troca, né? Exato. Aí já é uma barganha, que nem você falou, não é essa a essência, né? E com Deus isso daí não funciona. É uma questão de fidelidade, uma questão de devoção. Deus, você me cuida tanto, isso aqui, eu tô te devolvendo, eu sei que não é nada, mas é por amor, né? E não uma... Ó, dei aqui, ó, dei o dízimo aqui, ó, anota aí, ó, agora tem que voltar. Não. Não me interessa se é 2%, se é 5%, se é 10%. Eu conheço pessoas que dão 40%. E tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Deus é teu pai. Como teu pai, ele quer o teu bem. Começa. Eu não espero muita coisa das minhas filhas. Mas o mínimo que elas podem, isso eu consigo cobrar. Então, minhas filhas não nasceram lavando louça. Mas agora uma que já tá com 12 e a outra com 8, já ajuda. A menor ainda não, porque se ela vai lavar a louça, pega uma faca e me corta a mão. Não tá ainda na época. Então, se Deus que é bom, se a gente que é mal, quer coisas boas para nossos filhos, imagina Deus que é bosta. E perfeito. É mudar essa chave, porque assim, a Bíblia também fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Agora, imagina aquela pessoa que acha que Deus está sempre bravo com ela. É um punidor, né? Aí a pessoa imagina assim, olha lá, que Deus no céu sentado no trono falando para Miguel, olha lá, Miguel, olha lá, meu filho, ó, fica vendo, ele vai pecar. Olha lá, pecou, Miguel. Miguel, não sei mais o que eu faço com esse meu filho. Olha, não tem mais salvação para ele, não tem jeito. Tem gente que acha que Deus é assim, mas separa que fala que a alegria do Senhor é minha força, não é a minha alegria. Então, se é a alegria dele que é a minha força, eu preciso crer com o quê? Que ele está alegre comigo. Sim. Isso é fundamental. Eu saber que tem um Deus que está alegre comigo, que me ama, que cuida de mim e quer o meu bem. E é um pai, né? E é um pai. E acima de tudo é pai. Tanto é que ele, quando os discípulos chegam até ele, né, e falam, nos ensina a orar, Senhor. Como é que começa? Pai. Eles tinham vários nomes. Senhor, Senhor dos Exércitos, tem os nomes, né? Adonai e tal. Não. Vou ensinar vocês como é que é a oração. Abba. Pai. Exato. Ou seja, primeiro ponto, ele é um pai. E o pai ama o filho. Lógico que nem a gente faz muita bobeira, ele não aprova aquilo, mas continua nos amando da mesma forma. Exato. Aquele que, né, João 3,16, né? Sim. Nos amou de tal maneira que deu seu filho, né? Você sabe que também isso é tão interessante, né? Uma vez um testemunho de Jeová foi lá na porta de casa, né? Falou assim, hoje eu vou cutucar esse cara. Aí ele falou, não, porque Deus amou e deu seu filho, não sei o que lá, né? Pra morrer no seu lugar. Virei pra ele e falei assim, mas peraí, acho que tem coisa errada aí. Ele falou, como assim tem coisa errada? Eu falei, não, eu tenho 3 filhas. Como que eu vou dar uma filha minha pra morrer no lugar de outro? Tá louco? Que pai que é esse? Aí o cara, sabe quando dá tela azul no cara? Tá? Aí virou pro outro, o outro virou pra ele. Né? Esse cara sem graça, esse ano, tô brincando com vocês, né? É que na verdade, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é o mesmo. Então, não é que ele deu o seu filho, ele foi em forma do filho. Sim. Ele se entregou por completo. Sério. 3 e é 1, e é 1 é 3. Daniel, queria te agradecer aí ricamente pelo bate-papo. Me edificou bastante, porque você como pai de família, no caso sou empresário, a gente tem a questão do trabalho também, e me identifiquei bastante com algumas situações, né? E isso desperta um pouco a nossa fé de acreditar mais que Deus está no controle, mesmo em situações que nem você passou ali de extrema dificuldade, mas aquela extrema dificuldade alicerçou você a entrar nessa bênção, assim, que não é o valor, não é quanto você vende, mas é depender dele, né? Ser um com ele. E que nem você falou, não quero saber do faturamento. Lógico, você vai lá, você vai trabalhar, você vai dar o seu melhor e Deus quer isso, que você seja uma bênção, testemunhe principalmente, né? E eu creio, tenho certeza que nas suas empresas você estabelece essa política cristã, independente de quem trabalha para você, crê ou não, mas eu tenho certeza que você não vai enganar as pessoas, você vai fazer da maneira correta, você não vai sonegar, enfim, porque o que é de César, o que é de Deus é de Deus.
Então, assim, deixa um recado final para o pessoal aí que você sentir do coração aí de Deus, assim, para que o pessoal se desperte a realmente buscar Ele como Pai nessa dependência. E alguns vão ser empresários, outros vão ser funcionários, outros vão ser autônomos, depende. Isso é tudo um meio para depender dele, né? Sim. Pode deixar um recado aí para a galera. Imagina. Cara, eu falo que Cristo é tudo, sabe? Cristo é tudo e em todos, Ele está em todo lugar e Ele nos ama, Ele quer nos guiar e Ele tem o melhor pra gente, sabe? E quando você vira essa chave e você acredita nisso, você descansa, sabe? O fardo fica leve. Fica leve porque isso não te consome, porque você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, mas assim, não é nem você, que a Bíblia fala também, eu tenho versículo anotado ali, mas enfim, a Bíblia fala que Deus opera em nós tanto o querer quanto o... Então, cara, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu sou a formiguinha em cima do elefante, que quando o elefante vai lá e pisa nas coisas, eu bato no elefante e falo assim, ninguém pode comigo com você, né? Mas eu sou a formiguinha, né? Cristo é tudo. Cristo é a razão. Então, se eu, né, graças a Deus hoje eu tenho essa vida, e, nossa, uma vida muito boa, é por causa de Cristo. É porque eu entendi que Ele me ama, Ele tem o melhor para mim, Ele quer o melhor para mim, Ele tem pensamentos bons a meu respeito, né? E assim, tem dia que eu acordo e eu falo assim, Deus, o que você preparou para mim hoje? Parece as minhas filhas quando vai ter aniversário no final de semana. Mamãe, hoje é quinta? Não, hoje é quarta. Mamãe, hoje é sábado? Hoje é sábado. Então hoje tem a festa, e vai feliz da vida. Então assim, nós somos filhos, sabe? Cria essa expectativa de que Deus tem coisas boas pra gente. Porque enquanto é o contrário, cara, você coloca a fé no lugar errado. E essa fé, né, vai minando você. E atrai essas coisas ruins, né? Mas agora, quando você põe a fé no lugar certo, cara, o negócio vai. Você descansa. Você descansa. Você sabe que o dono do universo é teu pai. Exato. E ele vai cuidar. E você não é você saber também, é você ter essa mudança de mente. Sabe, eu lembro nessa última vez que mudou o governo, né? E aí todo mundo ficou desesperado e tal. Eu escutei uma palavra do pastor Aloysio lá da Videira de Goiânia, e ele falou assim, cara, não interessa quem está no poder, nós dependemos de Cristo. Nós não somos dessa terra, né? Lógico, nós temos que cumprir as regras sociais aqui, né? Que não infringam mandamentos divinos, mas a nossa pátria é celestial, né? Estamos de passagem. Que benção. Obrigado mais uma vez. Quem sabe teremos outros bate-papos aí. Pessoal, e se fez sentido esse conteúdo para você, comenta, curte, compartilha, envia para os seus contatos, para que essas mensagens cheguem às pessoas e dê esperança para as pessoas. Então esse é o intuito também desse trabalho, que as pessoas tenham esse relacionamento com Jesus, porque é possível ter um relacionamento com Cristo. A gente não está falando de placa de igreja, não está falando de estrutura. Deus nunca pensou dessa forma. Lógico, as igrejas estão aí como um meio para esse relacionamento acontecer, como esse podcast é um meio para que você se aproxime mais de Jesus e tenha um relacionamento com Ele, não com uma liderança específica, não com uma placa específica, mas para que você tenha essas experiências, como eu tive várias também, e muitos que eu conheço têm, né? Parece coisas ruins, mas daqui a pouco Deus transforma tudo aquilo em bênção. Deus abençoe vocês.